Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero invocar a presença do Espírito Santo nessa noite e pedir que a graça do céu venha sobre nós que podemos assistir ou participar desse último domingo de Pentecostes. Queremos assim pedir que o Espírito Santo venha permanecer em nós, que venha fecundar toda a graça do céu necessária para que possamos ser santos e vivenciar verdadeiramente o amor de Deus. Pedimos que o Espírito Santo venha por meio da Virgem Maria, a Imaculada Virgem Maria. Pedimos que por meio dela, que é medianeira de todas as graças, nós possamos receber a graça do Pai por meio da Mãe. Que o Senhor venha transbordar os nossos corações através desta mulher que tanto nos ensina a sermos fiéis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite para todos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bubu e venho hoje partilhar um pouquinho com vocês a Palavra de Deus. E venho também partilhar um pouco sobre a vida de um santo. Não vou falar se é meu santo de devoção ou não. Não vou falar qual é o santo. E quando eu for usar a Palavra de Deus, eu vou usar a passagem do jovem rico. Então, talvez vocês vão entender um pouquinho de que santo eu estou falando. Não julguem isso até o final da pregação. Um jovem aproximou-se. Se você quiser pegar sua palavra, está lá em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 30. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Perdão. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido,
estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Essas são para nós as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu vim falar do jovem rico? Quando eu quero introduzir um assunto sobre um santo da igreja. Esse jovem rico, ele perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E isso aqui, minha gente, ele já fazia. Ele observava os preceitos, ele era um homem reto. Mas Jesus, como um grande desafiador, que ele nos desafia o tempo todo, não é verdade? Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar numa vida reta apenas. Ele propôs ao jovem rico o desafio de ser perfeito. Ah, Bubu, mas ninguém é perfeito, não é assim que se fala? Então você vai conversar isso com São João da Cruz, que falou que nós podemos alcançar os graus da perfeição. E esse jovem rico ficou triste quando a proposta de Jesus era que ele vendesse tudo e pegasse toda a fortuna e desse aos pobres. Jesus chamou ele para segui-lo. Foi um desafio ainda maior, porque ele não queria sair do comodismo de ser um santo em casa, digamos assim. Ele não queria ir além da sua paróquia. Aquele jovem não queria ir além da sua paróquia, da sua comunidade. E ele então perdeu a grande oportunidade de, quem sabe, ter um evangelho, digamos assim, né? Estou sendo um pouquinho abusado, ousado. Desculpa. Quem sabe de ser o santo de devoção de muitos. Quem sabe eu poderia agora estar pregando dele, falando sobre ele. Ah, o tema que eu vou pregar é o jovem rico, aquele santo que deixou tudo, aquele jovem que abandonou tudo por Cristo, porque ele queria segui-lo inteiramente, verdadeiramente, sem reservas, sem prendimento algum com qualquer coisa dessa terra. No entanto, ele ainda estava preso. E quando Jesus fala, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus não está falando outra coisa senão te chamando a ser desapegado, a desapegar dos seus bens. E muitas das vezes que Jesus nos faz esse convite, por exemplo, muitas vezes eu posso ser rico do meu tempo, eu posso ser rico do conforto do meu lar, mesmo o meu lar sendo humilde, e Jesus quer me chamar a desapegar disso. Ser rico da presença dos meus amigos, minha família. Às vezes, para nós, nos tempos presentes, essa é a riqueza que Jesus está nos convidando a deixar. Esse desapego que São João da Cruz sempre fala. Não estou falando de São João da Cruz nessa pregação, tá, minha gente? Vou falar quem é o santo que eu vou pregar. Às vezes, é essa riqueza que Jesus Cristo quer nos fazer desapegar um pouquinho. Para a gente poder ir ao outro, sair de nós e ir ao outro. Ir até ele no altar da dor. E o altar da dor que Jesus convidava o jovem rico era o quê?
o que hoje nós podemos enxergar como a cruz da calçada, né? Vende tudo e dá aos pobres. Como hoje nós podemos enxergar como a cruz dos lares indignos. E quando eu falo indigno, minha gente, é porque eu acho indigno tantas pessoas estarem passando fome nos seus lares, enquanto muitos têm muito. Não é assim que diz a oração? Senhor, dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão, a quem tem e não compartilha. Não está lá em Mateus 25? Olha, eu estou aqui em Mateus. Não está lá em Mateus 25? Quando Jesus fala que quando visitamos um pobre, quando demos de comer a um pobre, agora eu estou aqui em Mateus 25, quando ele fala do nosso juízo, não é assim que ele fala? Que quando a gente der de comer um pobre, é a ele a quem estamos alimentando? Ele nos visita o tempo todo na presença do chato, na presença daquela pessoa que ninguém quer ficar perto. E agora eu acho que você já pode entender, ou já entendeu, de quem eu vou falar. Toda vez que eu falo desse santo, eu não consigo não compará-lo ao jovem rico. Porque ele também era um jovem rico. No entanto, ele preferiu deixar tudo para ter tudo. Ele preferiu deixar tudo com T minúsculo para obter tudo com T de tal, com T de cruz, um T bem grande. E para mim esse desafio de São Francisco, esse desafio que Jesus falou para ele, né? Restaura minha casa, restaura minha igreja. É também um desafio que Jesus fala para nós nos tempos presentes. Eu quero ver quem vai ser o São Francisco da atualidade nesse tempo de pandemia, para levantar a igreja de Cristo que está tão dispersa. Eu quero ver a partir de mim, tá, minha gente? Porque para muitos vai ser normal quando começar a ter a missa aberta, não ir mais à missa. Infelizmente. Infelizmente vai bastar ligar a televisão da Canção Nova e achar que já foi grato. Eu não vou nem falar do preceito, da obrigação, porque tem muita dificuldade com essa palavra, sabe? Mas eu acredito muito que Jesus hoje tem... Vou tirar o fundo musical porque está me atrapalhando. Eu acredito muito que Jesus hoje tem, de fato, nos dado esse desafio que ele deu para São Francisco. Restaura a minha igreja. Traga os meus de volta. Ele sente falta de nós. Ele sente saudade da nossa intimidade com ele. E quem somos? Todos nós. Você que está me ouvindo é convidado, é sua vocação por comum, a minha, em comum com a minha, e restaurar a igreja de Cristo. Ter esse desafio na sua carne e no seu coração, o desafio de São Francisco. E agora voltando um pouco mais à minha pregação para São Francisco, de fato, um jovem rico, de família muito rica. Seu pai, ele era dono de uma fábrica de tecidos, ele tinha muitos bens. Aquele homem, ele tinha um sonho de ser cavalheiro, então ele foi às cruzadas no intuito de ser cavalheiro. Na época, ser cavalheiro era um título muito honroso, muito honrado. E simplesmente, né, eu vou resumir um pouquinho para a gente poder partilhar, tratar de testemunhos aqui. Ele escutou, de fato, o Senhor o convidando a voltar. E ele, o obediente, voltou. Mas aquele homem se tornou um doido. Porque realmente, para ser cristão, para servir a Cristo, tem que ser doido, tem que ser maluco. Você não pode ser normal e seguir a Cristo. As duas coisas não se misturam. Porque se você não for maluco, você não faz maluquice por Cristo.
E é a loucura da cruz, não é? É a loucura da fé. De fato, um homem, um jovem rico, pegar todos os bens do seu pai e vender. E sair distribuindo tudo aos pobres. Tudo. Eu acho impressionante a ousadia, a audácia de São Francisco. Aquele homem não teve imaginação de consequência do que poderia acontecer, senão a consequência do céu para ele. E quando o pai dele descobriu o que ele havia feito, né, ele convocou uma audiência com um bispo. Engraçado que aquele bispo que fez aquela audiência com Francisco se chamava Guido, o nome daquele bispo, né? E nós temos aí o exemplo de Guido, nosso São Francisco Carioca. Enfim. E aquele jovem rapaz, jovem menino, ficou nu no meio da praça pública. Todos ali estavam. E tem aquela música da Fraternidade do Caminho, né? Nu, vou seguir o Cristo nu. E eu tenho certeza que a principal nudez que São Francisco estava se tratando era a nudez do coração. Era tirar tudo que estava nele, era tirar tudo o que havia dali para trás e simplesmente fazer algo novo. Permitir que as vestes do coração dele fossem agora preenchidas somente pelas vestes de santidade, pelas vestes do Senhor, a veste do Espírito Santo, que iria movê-lo até os mais complexos caminhos, até os mais incompreensíveis passos de santidade. Porque o pai dele não entendeu. Aquele homem ele chegou a meio que ser deserdado pelo pai, aquele jovem. Então o pai não entendeu, muitas pessoas ali logicamente não entenderam, mas ele foi ousado, corajoso, né? Ele agiu com coragem, ou seja, ele agiu com o coração, justamente porque aquela nudez a que ele se tratava, para mim, quando ele tirou aquela roupa do corpo, ele estava simbolizando a nudez que estava acontecendo dentro dele, da alma dele. Eu tenho certeza disso. Que aquela nudez do corpo simbolizava a nudez da alma, para que ele pudesse permitir que agora fosse Cristo que vivesse nele, como São Paulo permitiu tão abertamente. E ele foi chamado por Cristo a então restaurar a sua igreja, onde estava lá uma igreja em ruínas. Cristo, ele sabia que séculos depois essa igreja a quem São Francisco estava restaurando era muito mais do que a igreja de São Damião. Éramos nós. Porque, para mim, o maior milagre de São Francisco é a gente olhar para ele e entender a radicalidade do serviço dele a Cristo. Para mim, o grande exemplo de vida foi esse, de se despojar de tudo e se entregar. Olha, eu fico imaginando como seria São Francisco nesse tempo de pandemia. Ah, meu Deus. Aí, automaticamente eu me incomodo, porque São Francisco, ele era um homem igual a mim, igual a você. Ele era um ser humano com medos, com seus problemas mentais, essas dificuldades, mas, no entanto, ele encontrou aquele leproso e beijou. Ele beijou aquele leproso. Ele foi até a margem trazer os marginalizados para dentro do coração de Cristo.
Para mim, o grande exemplo de evangelização é esse. Na verdade, eu não vejo força maior para evangelizar que o testemunho. Eu me lembro de uma vez ter ouvido que São Francisco ele falou para seus irmãos, né, para os seus companheiros, vamos à praça pregar. Quando chegou lá, seguindo São Francisco, eles deram uma volta na praça. E aí eles perguntaram: mas Francisco, você falou que a gente viria pregar? E ele falou: pregue o evangelho a todo momento. Essa frase vocês conhecem. Mas se for necessário, use palavras. Se for preciso, use palavras. Ou seja, era um homem que, com o seu jeito de olhar para o outro, de olhar para o irmão de rua, de olhar para o irmão dele ali, ele evangelizava. Com o jeito de andar, ele evangelizava. Meu Deus do céu. Meu Deus. E a gente não consegue olhar com solidariedade para um irmão que está sentado na rua. Eu me lembro, aqui eu acho relevante trazer alguns testemunhos para vocês. Vou deixar essa parte para depois. Primeiro eu vou continuar falando um pouquinho de São Francisco, que é meu santo de devoção. Como eu falei, isso aqui vai ser uma partilha bem informal, tá? Então, eu já estou incomodado também em não ter um fundo, porque para quem me conhece, sempre quando eu prego, vou botar aquela antes, sabe, Letícia? Letícia falou que era para ela não estar aqui, no entanto ela tá. Então, achei aquela. Acho que é essa aqui, ó. Bonita, gente. É um fundo de violão que eu gosto muito. Toda vez que eu vou pregar e tem um músico, eu peço sempre para manter o dedilhado, porque só funciona assim. Continuando. É um homem que ele preferia pregar com a vida. Ele entendeu que o evangelho era ele. Ele entendeu que o evangelho era de fato o seu caminhar, o seu falar, o seu dar bom dia. Ele era o evangelho vivo. Ou melhor, ele vivificava o evangelho, a palavra. Ele atualizava na carne dele tudo o que o nosso Senhor pediu. Tudo que o nosso Senhor nos desafiou. Ele trouxe na carne dele. Aquele homem foi tão santo, mas tão santo, que muitos historiadores que estudaram a história da igreja falam que ele é o homem mais santo depois de Jesus Cristo. Homem. Gente, sabemos que, em termos de ser humano, é a Virgem Maria. A pessoa mais santa depois de Cristo, logicamente, é a Virgem Maria. Nós sabemos disso. Falando de São Francisco, ele quis que a Belinha estivesse aqui, né? Falando de São Francisco, a cadelinha aqui da família veio ficar nos meus pés. Aí tá aqui até agora. E olha que já passaram uns 15 minutos, 10, por aí, né? Continuando, falando de São Francisco, eu estava dizendo que tem historiadores que dizem que ele era o homem mais santo depois do homem Jesus. Claro, isso é uma questão, logicamente, não é? Isso eu estou falando uma questão carinhosa. Não estou falando que ele era o homem mais santo depois de Jesus. Logicamente, não estou afirmando isso. Estou dizendo que algumas pessoas até pensam isso. De tão santo que ele foi. Ele tem uma participação muito forte na minha vida, São Francisco de Assis. Muito forte. Ele me ensinou a não desistir, sabe? Porque às vezes eu paro do nada, eu olho para qualquer coisa, qualquer lugar e penso, meu Deus, eu passei por tantos desânimos nessa minha caminhada, todos esses 10 anos de caminhada,
No entanto, o Senhor sempre me vence. E quando eu falo isso, eu lembro de São Francisco. Não sei porquê, não me pergunte também, porque isso aqui não é uma live. Mas eu me lembro dele porque ele era um jovem também, que precisou renunciar ao mundo. Ele era um jovem que escolheu ir além, sair de si para estar no outro. Sair do altar da casa dele, por exemplo, onde ele ceava com a família, e ir ao altar da dor. E isso me constrange. E tem que constranger a gente, sabe? O que fazemos nós? O que fazemos nós com a nossa devoção? Eu sou devoto a São Francisco e temos que vivenciar essa devoção na nossa carne. O que faço eu para poder ter as características de São Francisco de Assis? Eu pelo menos sei dar um bom dia para um morador de rua, para um irmão de rua, ou olho com desprezo. Será que eu entendo a realidade de que ali está Jesus? De que ali está aquele que disse que estaria ali? Ou eu olho segundo a minha natureza? Eu não estou falando de essência não, tá, gente? É porque uma vez eu escutei de um irmão uma coisa muito séria, muito sensata. Não é natural quando a gente abraça o pobre sujo na rua. Não. Não é natural quando São Francisco ele beijou aquele leproso. Se fosse natural, São Francisco teria pego lepra, né? Hanseníase. Ele teria se contaminado. No entanto, o sobrenatural aconteceu naquela situação. O sobrenatural acontece cada vez que eu atualizo a minha devoção a São Francisco no morador de rua, no centro da cidade, ou no alto da Serra em Petrópolis, quando tem muitos marginalizados ali presente, e eu vou até ele, e não simplesmente, quando ele vem até mim pedir comida, eu vou lá e compro. Não mesmo. Eu fico imaginando como seria São Francisco, Santa Teresinha, como deveria ser erguido, por exemplo, ao dar de comer para um desses pobres, na rua. Eu acho que fazer um piquenique todo mundo junto. Eu não consigo... Não entra na minha cabeça. Se eu entender que de fato ali está Cristo, meu Deus do céu, quem vai querer pagar uma refeição para Cristo e sair andando? Se a gente entrar na consciência de que ali está Cristo, meu Deus do céu, muitos seriam mandados embora do trabalho. Estaria na hora do almoço e eu voltar 3 horas depois. Pelo amor de Deus, tá, gente? Não estou aconselhando ninguém a dar comida para o morador de rua e descumprir com o seu dever, só para descontrair. Mas é verdade. É verdade. Teríamos muito peso quando estivéssemos ali vendo Jesus se aproximar de nós com aquele odor de cruz da calçada, aquela cruz da calçada, é aquele sangue esquecido. Aquela crosta preta que fica nos nossos irmãos de rua. Espiritualmente falando, eu não posso considerar outra coisa senão um sangue que não foi limpo por nós. E eu fico imaginando como seríamos todos nós, sabe? Se entendêssemos de fato que ali está Cristo, ao vê-lo se aproximar para poder pedir comida, pedir alguma coisa para comer, a gente ter que se despedir para voltar para o nosso trabalho. Mas não, as pessoas não estão olhando por esse lado.
é muito melhor, né? A gente simplesmente, quando a pessoa vem pedir dinheiro, a gente fala, não, dinheiro eu não dou não, que alguma coisa eu pago. Até concordo, beleza, mas não só paga não, poxa. Se você tem um tempinho, qual é o seu nome? Será que você lembra do nome de algum morador de rua que passou pela sua vida? Por favor, eu sou melhor que ninguém, mas eu lembro de todos eles que passaram por mim. Não é por mérito meu. Eu acredito muito que é uma ação do Espírito Santo que passa pela intercessão de São Francisco. Nunca vou me esquecer do dia... Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, quando a gente permite que o Espírito Santo aconteça em nós, caraca! Coisas muito loucas acontecem. É fato. Eu me lembro quando eu trabalhava na Nalim. Uma vez eu fui, como todos os dias eu chegava um pouco antes para adorar o Senhor, ali na igreja Nossa Senhora Aparecida, em Piabetá. Eu me lembro que quando eu ajoelhei para adorar Nosso Senhor, é como se tivesse uma pessoa falando comigo de fato, porque era uma pessoa, é a pessoa, falou para mim, eu quero ser adorado de outra forma. E sem entender muita coisa, sem entender nada, eu ali fui completamente guiado pelo Espírito Santo, porque eu simplesmente levantei, não sei se os mais novos não vão lembrar, mas os mais novos, os mais antigos talvez lembrem-se. Tinha uns quiosques, né, em Piabetá, e tinha a antiga praça. Ali tinha umas partes em que ficavam os moradores de rua. Algumas pessoas desprezavam tanto eles, achando que ali se formaria a Cracolândia de Piabetá, e no entanto nem aconteceu isso. E eu me lembro que nesse dia, já se passaram 6 anos. E eu me lembro que eu fui andando, e quando eu olhei, eu saí da igreja, fui andando, quando eu entrei na praça, assim, quando eu pisei na praça, eu olhei para aquela parte onde ninguém queria chegar perto, porque achava que ia ser assaltado, achava que ali era uma Cracolândia. Quando eu passei ali, eu entendi tudo. Eu percebi que Jesus Cristo, ele queria me atrair, sabe? Me tirar um pouquinho do altar do incenso. Meu Deus do céu. É tão bom adorar Cristo na igreja. Mas nem sempre vai ser um desafio adorar Cristo na igreja, onde está lá. Muitas das vezes, me entenda, onde está ali o odor da ressurreição. Claro, nós sabemos que na igreja acontece o Calvário, minha gente, na Santa Missa, claro, óbvio. Mas muitas vezes que a gente vai adorar Cristo na igreja, a gente sabe que ali, claro, nem para todos, às vezes a gente está adorando com uma dor no nosso coração, coisas estão acontecendo, angústias, mas eu ali estava com o odor da ressurreição. E Cristo queria me levar um pouquinho para o Calvário. Sentir o odor do Calvário, da dor, sabe? E quando eu cheguei naquela praça, eu entendi tudo. Tinham ali, né, na hora, 2 moradores de rua, uma mulher, um rapaz. Meu Deus, eu fui tão incomodado a chegar perto deles. Eu tinha uns 20 minutos ainda antes de entrar na loja. E eu só falei assim pra eles, gente, eu não tenho dinheiro comigo, mas eu queria poder rezar uma dezena do terço com vocês. Ali na hora estavam a Natália e o Alexandre. Logicamente nunca mais os vi. E não sei nem se eram anjos. E ali a Natália falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu me apresentei a ela, ela falou, Bruno, as pessoas acham que morador de rua, eles têm fome só de comida. No entanto, muitas vezes para nós o mais importante é uma atenção. Porque a gente sai um pouquinho
da nossa realidade. E a realidade deles é o desprezo. Ao entender que ali estava o Cristo que falou comigo na igreja, que me chamou naquela realidade, eu entendi, meu Deus do céu. Eu entendi que Cristo é desprezado por mim. Quando aquela mulher falou aquelas palavras para mim, eu entendi que eu a desprezava, eu o desprezava. Então eles aceitaram rezar na dezena do terço, rezando. Antes de rezar chegou mais um. Eu não sei o nome dele, mas sei o apelido. Ele passou o apelido dele apenas. Mineiro. E rezamos de mãos dadas, todos ali, uma dezena do terço. E eu posso dizer a vocês, com muita convicção, ali eu pensei, meu Deus, que bom que eu sou devoto a São Francisco, porque eu só pensava nele. Eu só pensava em Francisco. Eu só pensava que, como Francisco, eu queria levar paz e amor. Naquele momento, entre muitos outros que eu tive uma experiência como essa, eu pensava de fato na alegria de poder estar sentado à mesa com Cristo e não desprezar o nosso Senhor quando Ele está no Calvário. Porque assim Ele virá com muito mais glória para nós. Perdão, assim nós seremos muito mais glorificados na glória dEle. Quando nós nos permitimos também ser crucificados na crucificação dEle. E muito me fascina essa participação de São Francisco na minha carne. Temos de fato uma intimidade. Temos, eu não nego isso a ninguém. Temos sim. São Francisco de Assis, ele me trouxe para uma vida concreta na igreja. Ele me trouxe. Foi através dele, logicamente, quando eu falo dele, gente, eu não quero nem pensar, eu não quero nem mencionar a Virgem Maria, porque ela é né? Eu estou falando que entre os santos normais, vamos dizer assim, uma forma informal de falar, ele é quem me trouxe concretamente para Cristo. E temos de fato uma intimidade. Temos. Eu me lembro que uma vez a gente, por uma certa situação que aconteceu dentro de um retiro, tivemos um problema espiritual nesse retiro. E me pediram ajuda para poder rezar, onde estava acontecendo uma situação delicada. E eu, logicamente, tenho também como uma arma a minha devoção a São Francisco de Assis contra o mal. Eu comecei a pedir muita intercessão dele. E no final da oração, eu estava à beira de uma piscina. E no final de tudo, meu Deus do céu, gente. Eu nunca mais vi uma coisa daquela. Muitos pássaros começaram a bicar a água, sabe? Muitos pássaros começaram a beijar aquela água. E, olha, uma paz tranquilizou aquele retiro. Isso não é força da minha oração não, tá, gente? Isso é força da oração do povo que estava ali rezando. Mas isso, com certeza, é mérito de quem já conseguiu o mérito da coroa da glória, que é São Francisco de Assis. Lógico, mérito total, por totalidade, por perfeição de Cristo. Sabemos disso. Mas São Francisco é um homem que já militou para ter o mérito da vida eterna. E hoje ele triunfa isso com a Virgem Maria. E ele nos deu uma graça ali que olha, eu não chorei nesse dia, mas eu ficava rindo igual uma criança. Eu acabei de pedir a intercessão dele, acabei de rezar muito, pedindo mesmo, pedi. E quando eu peço a São Francisco, é como se eu tivesse... Quando eu converso com São Francisco, é como se eu estivesse falando também com o meu anjo da guarda. Eu falo assim, igual eu estou falando com vocês, sabe? E no final de tudo, aqueles pássaros sobrevoando a piscina. Para quem não sabe, São Francisco de Assis, ele é o padroeiro dos animais, das aves, né? E
tem a imagem de São Francisco que tem pássaros pousados nele, porque de fato ele tinha uma intimidade muito grande com a natureza. Então, por que não pensar que o meu amigo do céu manifestou um presente ali pra gente? Por que não pensar isso, sabe? O que me impede de pensar isso? Ou seja, viver a devoção a um santo é muito mais do que você carregar uma resposta pronta de quando alguém te pergunta a quem você é devoto. Viver a devoção a um santo é a pessoa olhar para você e perceber que você é devoto àquele santo. Porque uma vez eu estava num retiro de carnaval na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Parada Modelo, uma paróquia que eu já fiz parte enquanto eu morei em Parada Modelo, uma mulher, aquela mulher lá, é incrível, de muita oração. O nome dela é Sueli, falo mesmo. A gente no Amigo Culto, a coordenação sugeriu que você falasse a pessoa que você tirou e falasse um santo que você acha que se identifica com aquela pessoa. Gente, eu tava chegando na paróquia ali, nunca tinha visto a Dona Sueli, nunca. Dona Sueli também nunca tinha me visto, não nos conhecíamos, né? Eu tinha me mudado pra lá a trabalho. E ela que tinha me tirado. E quando ela foi falar do santo que ela achava que me lembrava, ela falou São Francisco de Assis, sem me conhecer. Eu não posso pensar outra coisa senão São Francisco de Assis. Ele quis se mostrar. Ele conta com a minha devoção para atualizar o Evangelho de Cristo. Ele conta com a minha devoção sincera para continuar seu trabalho de amar o próximo. Para continuar seu trabalho de ir ao pobre como quem vai a Cristo para recebê-lo em comunhão. Sabe? Quando a gente sai da comunhão, meu Deus do céu, eu acho que o estado mais perfeito de uma missão é quando a gente sai da missa. Eu fico imaginando São Francisco de Assis depois de participar daquelas missas. Vou ser um pouco romântico aqui agora. Depois de participar daquelas missas com Santo Antônio, santos da mesma época, santos contemporâneos, eu fico imaginando, depois dele, como seria hoje em dia, sabe? Nos tempos em que vivemos hoje. Dele receber o envio perfeito, o envio por excelência, que é o envio da Santa Missa. Ide em paz, pregue, fale, morra, seja mártir por Cristo. Eu fico imaginando como a gente perde a oportunidade de vivenciar a devoção aos nossos santos de devoção. Porque a gente sai da missa, parece que só para poder comer pastel da cantina ou bater um papo pós-missa. A gente não se depara com a realidade que acabou de acontecer. A gente nem pensa em rezar por aquela pessoa que estamos batendo um papo. E naquele momento, minha gente, temos um envio por excelência. O envio do próprio Cristo, o envio da persona Cristo na pessoa do Padre. E é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Eu posso colocar a minha devoção a São Francisco de Assis para funcionar com muito mais perfeição quando eu começar a entender as estratégias que Cristo preparou para que eu pudesse povoar o céu. Por que aqueles leprosos se convertiam? Porque era uma condição que São Francisco dava para eles poderem ser cuidados e amados? Não. Porque o amor que transbordava através do toque de São Francisco era tanto, mas tanto, que aqueles curados não conseguiam mais pensar em outra coisa senão em Jesus Cristo.
E você acha mesmo que na imposição das suas palavras, será que na imposição das minhas palavras eu vou converter alguém? Se a minha atitude não corresponde a isso? E outra coisa, nós não somos uma igreja que impõe, somos uma igreja que propõe. E a maior proposta é feita quando a gente faz primeiro aquilo que a gente gostaria que o mundo fosse. Um mundo mais solidário, sim. Um mundo que olhasse com mais afeto para Jesus nas ruas. Sim, claro. Mas será que eu faço isso? Será que eu atualizo a minha devoção a São Francisco na minha carne? Minha gente, quer ser santo? Abre mão do seu tempo um pouquinho. Abre mão da sua cama. Vai dormir num carpete duro. Só para poder se aproximar um pouquinho de um irmão que precisa de você. Depois você volta para sua casa. E largar tudo. Uma coisa também para poder pegar a palavra de Deus mais uma vez. Toda vocação por parte de Deus, todo chamado por parte de Deus, é para nos tornar santos. Quando Jesus fala sobre essa passagem, sobre essa parte de quem não deixar seus pais, quem não deixar seus irmãos, seus campos, né, suas terras, não será digno de mim, ele não está falando só para quem vai ser padre, não. Ele não está falando só para quem vai fundar uma instituição religiosa, como foi o caso de São Francisco de Assis, né? Hoje existe a congregação franciscana. Não, a ordem, né, no caso. Não é isso. Não é só isso. Não se limita a essa vocação. Ele também está falando para você que tem a vocação do matrimônio. Ele está falando para você que está noivo, que vai precisar deixar seus pais. Você também vai precisar deixar terra. Essa terra é a sua casa, meu Deus do céu. Essa terra é o seu lar. Você não vai estar deixando também seus irmãos? Você não vai estar deixando também seus pais? Deixando, né? Pelo nome de Cristo, porque a vocação matrimonial é uma vocação santa, que nos torna santos se bem vivermos a vocação. Então, não é só para aqueles que vão para o seminário, ou para o convento, ou para o mosteiro. Não. Ou para as comunidades de vida, né? Lógico que não. Esse convite é também para nós, que até que Cristo me prove o contrário, eu também creio que minha vocação seja matrimonial. Então, penso que um dia eu também vou precisar colocar a mão no arado e não olhar para trás. Colocar a mão no arado e quando eu tiver com aquele problema matrimonial, saber que agora ali é minha vocação. Não tenho que ir para a casa dos meus pais, reclamar do meu matrimônio, reclamar da minha vocação. Eu estou aproveitando a oportunidade de falar da passagem que eu li, já que eu estou falando de uma vocação, a vocação que São Francisco foi chamado a ter, a vocação de São Francisco, estou aproveitando para falar também para todos nós, para todas as vocações. Que ser santo, querer amar a Deus sobre todas as coisas, querer se entregar a Deus de toda a sua vida, meu Deus do céu, não é você ser celibatário. Não é você ser padre, ou freira, ou frade, ou casado. Não. É você aceitar a vocação que Cristo quer para você. É você estar onde Ele quer que você esteja. Sua vocação é
ainda não tenha sido dita a você pelo Espírito Santo, de repente ele esteja te enrolando um pouquinho para te santificar mais, né? Ou então já tenha sido dita, mas vivencie com integridade, seja integral. Olha, seja integral na sua vocação. Principalmente na vocação do hoje. A vocação do hoje é você olhar para o outro e apresentar Cristo, como São Francisco. É simples falar disso, né? É simples demais. Gente, não é difícil. É árduo pra caramba. Mas quando eu falo que não é difícil, é porque Cristo fala lá na palavra: o meu fardo é leve. E se a gente entende, gente, que de fato o peso, o fardo de Deus é leve, o jugo é suave, a gente consegue viver uma vida em Deus com plenitude, sim, buscando, né, essa plenitude da graça, que é o céu, e botar na nossa carne a devoção ao santo que a gente é devoto. Minha gente, é isso que eu queria partilhar com vocês. Espero que esse momento de oração, essa pregação, tenha ficado clara para vocês. Eu quis ser o mais informal possível, mas eu quis dialogar mesmo com vocês, né? Mesmo vocês não podendo me responder. Enfim, agradeço muito a atenção de todos e peço que vocês sejam fiéis nesse tempo. Aquela musiquinha faz todo sentido hoje, né? Se Jesus peneirar, eu quero passar pro lado de lá. Eu quero passar pro lado direito. Não fique na peneira, porque só fica na peneira o que é sujo. Só fica na peneira o que não é aproveitável. Queira passar, porque aí a gente vai ser estreito, como aqueles grãos de areia, e só entra no céu quem se faz estreito, porque a porta é estreita. Amém? Então pedir que a Virgem Maria nos abençoe e que ela possa trazer a paz do céu aos nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José de Anchieta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.